Vamos respirar fundo, sentir o ar entrando nos nossos pulmões. Senhor, gratos estamos por podermos usufruir de mais esse momento juntos aqui no nosso celeiro de luz. Que possamos refletir sobre os ensinamentos hoje aqui comentados. Com a sua ajuda, nunca desfalecer. Que assim seja, graças a Deus. Eu gostaria que desligássemos os nossos telefones para não causar nenhum problema na nossa reunião. Eu escolhi aleatório aqui do Fonte Viva, a lição 61, nunca desfalecer. Orar sempre e nunca desfalecer. Lucas 18, versículo 1. Não permitas que os problemas externos, inclusive o do próprio corpo, te inabilitem para o serviço da tua iluminação. Enquanto te encontras no plano de exercício, qual a costra terrestre, sempre serás defrontado pela dificuldade e pela dor. A lição dada é caminho para novas lições. Atrás do enigma resolvido, outros enigmas aparecem. Outra não pode ser a função da escola, senão ensinar, exercitar e aperfeiçoar. Enche-te, pois, de calma e bom ânimo em todas as situações. Foste colocado entre obstáculos mil de natureza estranha, para que, vencendo inibições fora de ti, aprendas a superar as tuas limitações. Enquanto a comunidade terrestre não se adapta à nova luz, respirarás cercado de lágrimas inquietantes, de gestos impensados e de sentimentos escuros. Dispõe-te a desculpar e auxiliar sempre, a fim de que não percas a gloriosa oportunidade de crescimento espiritual. Lembra-te de todas as aflições que rodearam o espírito cristão no mundo desde a vinda do Senhor. Onde está o sinédrio que condenou o amigo celeste à morte? Onde os romanos vaidosos e dominadores? Onde os verdugos da Boa Nova nascente? Onde os guerreiros fizeram correr por causa do evangelho os rios escuros de sangue e suor? Onde os príncipes astutos que combateram e negociaram em nome do renovador crucificado? Onde as trevas da Idade Média? Onde os políticos e inquisidores de todos os mártires que feriram em nome do excelso benfeitor? Arrojados pelo tempo aos despenhadeiros de cinza, fortaleceram e consolidaram o pedestal de luz em que a figura do Cristo resplandece cada vez mais gloriosa no governo dos séculos. Centraliza-te no esforço de ajudar no bem comum, seguindo com a tua cruz ao encontro da ressurreição divina. Nas surpresas constrangedoras da marcha, recorda que, antes de tudo, importa orar sempre, trabalhando, servindo, aprendendo, amando e nunca desfalecer. Essa foi uma lição que eu abri aleatoriamente para a gente hoje. Hoje, a nossa lição, que vamos
falar é sobre o capítulo 31, a cura da hemorroísa. Quem vai nos trazer a reflexão de hoje é o nosso irmão líder Van. Então, eu passo para ele. Boa noite a todos. Nós possamos estar na paz do Mestre. Manter uma distância aqui segura de todo mundo para poder ficar sem a máscara. Eu não sei se todos conhecem essa passagem do Evangelho, mas havia, segundo o relato de alguns evangelistas, uma mulher cujo nome há discussão de qual seria, que há 12 anos tinha uma hemorragia. E essa hemorragia era, naquela época, além de, naturalmente, uma fonte de problema de saúde, né? De cansaço, de todas as consequências que a perda de sangue contínua gera, era simbolicamente também uma espécie de cruz que ela carregava. Que, na antiguidade, para alguns povos, a mulher, no seu ciclo menstrual, ela ficava impura. Então, ela, por sangrar continuamente, era como se ela fosse, né, uma pessoa assim, mal vista, inclusive entre aqueles que eram seus familiares. E ela havia, né, com os recursos que tinha, procurado os médicos de então e passado por circunstâncias muito constrangedoras, tentando resolver o problema e não conseguia. Então, em algum momento, ela resolve ir a Cafarnaum procurando algum tipo de socorro diferente. E ao chegar a Cafarnaum, ela ouve falar, né, de Jesus, que, por sinal, tinha protagonizado um feito, porque na noite anterior ele tinha saído de Cafarnaum para Gadara, né, indo em relação à parte de cima do lago de Genezaré, e os pescadores, né, e os que navegavam no lago não faziam isso de jeito nenhum, porque quase sempre vinha, né, um vento frio do norte, descendo do Monte Hermon, que gerava o calor, né, das águas do lago de Genezaré, geralmente gerava uma tormenta muito perigosa. E também acredito que vocês conheçam essa história, né, de que Jesus encosta na embarcação e tira um cochilo, né, aparentemente, e o lago fica muito, muito revolto, ventania, e os discípulos ficam apavorados. E ele teria acordado e como sempre, né, dito a eles: vocês, homens de pouca fé, teria dito ao mar, né, ou ao lago, né, sossega. E o vento parou de soprar, e aí eles chegaram tranquilamente do lado de lá. Lá chegando, passaram pelaquela experiência que vocês também conhecem, quando Jesus, passando por uma rota incomum para chegar ao centro da cidade, encontra lá um companheiro que era endemoniado, e aí aqueles que estavam, né, ocupando, digamos assim, essa posição de obsessores, falam com Jesus, se reportam como legião, e depois eles sugerem que se dirijam, né, aos porcos. E aí, segundo os relatos, mais de 2.000 porcos correram morro abaixo em direção ao lago e se afogaram. Depois disso, Jesus volta para Cafarnaum. E é quando ele pisa na terra, né, que a multidão está lá esperando por ele normalmente, e também ávida por ouvir a história, né, da aventura que foi aquela noite de atravessar a tempestade sem que ninguém morresse, né, fora as outras questões. E essa mulher, né, fica esperando o momento de encontrar com Jesus, de falar com ele.
Mas Jesus estava sempre cercado por uma multidão. Aparece também aí a história de Jairo, que era um chefe da sinagoga local, e pede a Jesus para intervir, né, por sua filha, pede que vá à casa dele, e aí ela perde essa oportunidade. Mas, em algum momento, que tem uma rua mais estreita, que a multidão estava ali compacta, ela se esforça e encosta, né, numa sobretúnica que Jesus usava, que ele usava uma túnica quadrangular, né, sem costura, e aqui tinha como se fosse um manto por cima, que ficava pendendo. E aí ela pega na franja do manto dele. E ela, segundo o relato, percebe que na hora o sangramento dela parou. E aí Jesus, no meio da multidão, diz assim, alguém me tocou. Né? E os discípulos que estavam ali, talvez Pedro, disse assim, mas mestre, como saber quem tocou? Porque tem uma multidão lhe apertando aqui. Imagina você no ônibus às 6 da tarde, né, ou no trem, e diz assim, alguém encostou em mim. Né? Claro, muita gente encostou. Mas aí Jesus usa uma frase que é fantástica, diz que saiu de mim uma virtude. E aí a mulher que não tinha, né, falado com Jesus, por vergonha, por expor, imagina, né? Diante daquela multidão que não era da cidade dela, etc., expor o seu quadro, ela se joga ao chão, né, e fala, né, sobre o que aconteceu, um tanto quanto constrangida. E Jesus, com aquela serenidade típica dele, diz assim, a tua fé te salvou. Né, e ela, né, vai embora. Jesus prossegue e ela volta, né, para sua terra, uma das 10 cidades que estavam sob a tutela direta do Império Romano, que eram, digamos assim, cidades de população não classicamente judia, né? Eram, na verdade, gentios. E aí ela narra a história aos seus familiares e depois disso ela percebe que ganhou a saúde, mas perdeu a paz de espírito, porque ela não conseguia ficar longe de Jesus. Ela sente que precisa voltar lá para estar com ele, né, para ouvir, né, a fala dele, acompanhá-lo. E ela, dito e feito, ela separa as coisas dela, vai de novo ao encontro de Jesus e passa a ser uma daquelas pessoas que o acompanha onde quer que ele vá. Até que, por fim, entra, digamos assim, a parte final da passagem de Jesus por aqui, quando ele é preso e, no caminho da crucificação, essa moça, né, vai acompanhando com muito sofrimento e uma hora é ela quem burla, né, a vigilância dos soldados e com uma toalha branca, né, ela tenta, né, ajudar Jesus a enxugar o suor dele. Só que Jesus também reza a história, estava com o rosto ensanguentado e nessa hora fica a impressão do rosto de Jesus nessa toalha branca. E aí ela passa a ser conhecida, né, a ter o sobrenome de Verônica, que seria a imagem verdadeira, né, lá no latim. E essa é a história da moça, né, com hemorragia. Quando a gente olha essa história, existe uma máxima que parece valer sempre, né? Cada segundo da existência ou da presença de Jesus aqui conosco é, ao mesmo tempo, um fato notável para aqueles que viveram esse momento, naquele contexto, naquela região, e é também um ensinamento, né, que vale para a humanidade inteira em qualquer época da humanidade, que é o que nós estamos fazendo agora. Então, diante de tantas pessoas que certamente Jesus curou, e mesmo naquela multidão, por que destacar esse caso que ficou relatado pelos evangelistas, né, e veio para a história? Por que esse caso em particular, diante daquela multidão de centenas ou de milhares de pessoas que estavam ali com Jesus naquele momento, por que essa história nos interessa? Essa narrativa que eu sintetizei aqui, né, tem a beleza poética que consta no livro Primícias do Reino, de Amélia Rodrigues, em que ela conta essa história, e também sem a precisão de alguns detalhes que Humberto Holden, no livro Jesus Nazareno, menciona, é uma história
de uma pessoa que talvez, se fosse uma cidadã com direitos plenos no século XX, né, ou XIX, procuraria, né, uma ginecologista e resolveria talvez aquele problema com muita facilidade, fazendo um tratamento bastante simples, ou talvez uma infecção mais complexa demandasse algum trabalho, mas que não seria um problema para resolver. Não a priori. Por que que, então, ela passou por esse período tão difícil? 12 anos não são 12 dias, né? 12 anos sangrando não é brincadeira. Imagina a intimidade dessa mulher, a posição dela como mãe, como esposa, etc., naquela época difícil. Certamente, abstraindo-se a falta, né, de tecnologia e de conhecimentos médicos da época para lidar com isso, essa moça, né, vivia um quadro de muito sofrimento físico, mas também de muito sofrimento moral, porque é um estigma difícil de lidar. E aí a pergunta é, por que então, que ao encostar em Jesus, nem nele, né, ao encostar na roupa de Jesus, ela ficou curada? Existe uma discussão interessante a respeito disso na Gênesis, na parte dos milagres, se eu não me engano, o capítulo 15, item 10, que fala sobre isso, né? Falando sobre o efeito do magnetismo, né, que pode, em várias circunstâncias, curar as pessoas. O mais curioso desse caso é que, em muitas circunstâncias, as pessoas chegavam e pediam a Jesus que ele as atendesse. E Jesus fazia alguma coisa, né, em benefício da pessoa, e a pessoa ficava boa. Teve uma cena que ele cospe no chão, né, pega lá, faz uma massinha, coloca sobre o olho de alguém que era cego e o camarada passa a ver. E outros tantos casos relatados que são bastante interessantes. Mas nesse caso, não. Nesse caso, ela não pediu nada a Jesus. Ela simplesmente encostou na roupa dele. E Jesus disse que a fé dela a havia curado. Então, como é que funciona isso? Transportando essa questão do evangelho, né, daquela época para nós, para que isso nos interessa? Como é que eu posso identificar com esse tipo de questão ou aprender alguma coisa a respeito disso? Talvez esse seja o tema mais interessante para nós refletir. Quando você vai ali para a sala de passe e ora, né, e alguém à sua frente se posiciona e procura fazer uma doação com uma técnica, digamos assim, conhecida de magnetização, será que você não está fazendo a mesma coisa que aquela mulher ao procurar Jesus? Quer dizer, quando eu estou precisando de alguma coisa, né, e eu acredito que posso ser ajudado, e eu venho aqui à casa espírita ou a qualquer outro momento ou tempo em que a gente procure se conectar com Deus e a gente se alinha com Ele, será que não estaremos intimamente fazendo a mesma coisa que essa mulher? Aparentemente sim, né? Porque ela tem uma necessidade cuja solução não encontrar até então, e ela vai procurar naquele que demonstra ser diferente, né, uma solução para o seu problema. Ela acreditava profundamente que ele podia ajudá-la. E, segundo Jesus, ela estava certa, porque essa crença nela fez com que ela ficasse boa. Como é que isso funciona? Como é que isso pode acontecer com ela, pode acontecer com ela, e como é que pode ou não acontecer com a gente? Essa que é a questão estratégica. Jesus, certamente, ao longo da vida, conhecia numa fração de segundo, com muita facilidade, a alma de todos aqueles que o circundavam e, sobretudo, daqueles que o procuravam mais diretamente, com um tipo de entendimento que nós não sabemos como fazer. Mas quando Jesus olhava assim para o Senhor, ele olhava como aquele raio-x da alma, né, que vê o que o senhor sente, o que o senhor pensa, qual é a sua história, dessa e de outras vidas. Então, ele tinha a capacidade de escolher o que fazer, né, com muita profundidade. E, por isso, operava verdadeiras transformações, né, que ficaram notórias como parecendo milagres. Mas o milagre, no sentido de fato sobrenatural ou que é contrário à lei natural, não existe, porque a lei divina está em toda parte. Então, não existe algo que seja exceção
né, da lei divina. O que existe é que a lei, não sendo conhecida, ela, né, pode suscitar em algumas pessoas uma interpretação de que existe algo, né, que é sobrenatural, ou seja, que não é natural. Mas isso não acontece. Quando nós olhamos a perspectiva da saúde e da doença, segundo a doutrina espírita, nós vamos perceber que estamos aqui, nós, né, individualidades que somos os espíritos, estamos encarnados. E ao encarnarmos, nós, a partir da carga genética que é nos disponibilizada pelos nossos pais, nós moldamos, né, esse corpo que está aqui. E essa moldagem se refere principalmente ao quê? As qualidades, né, que nós vamos imprimir a essa dinâmica do corpo. Então, se nós trazemos do mundo espiritual problemas, fixações, dificuldades, em alguma medida elas podem ser incorporadas ao funcionamento do corpo e se transformarem em processos de doença. Essas doenças são a manifestação no corpo de um desequilíbrio que vem da alma. Se eu der uma pancada aqui, né, e fizer um hematoma ou uma fratura, não é disso que eu estou falando. Mas quando nós falamos, né, de doenças autoimunes, de doenças como câncer, de problemas graves que afetam a qualidade de vida das pessoas, essas não são, em geral, aleatórias. A menos que o indivíduo tenha sido submetido a um trauma violento, a uma intoxicação pesada, a radiações ou outra forma de agressão externa, a gente poderia dizer que essas doenças nascem de dentro para fora, não são induzidas de fora para dentro. E que dentro é esse de que nós pensamos? É, na verdade, o indivíduo, o espírito, a consciência que pré-existe a essa vida, né, e continua existindo depois dela. Então, não será difícil imaginar, né, que aquela senhora, ou jovem senhora, tivesse o problema da hemorragia como alguma coisa que, não sendo temporária, não sendo algo corriqueiro, ao ponto de ficar registrado na história, uma marca que ela trazia de alguma dificuldade, que ficou somatizada no seu corpo por 12 anos. Se nós imaginarmos que, em geral, a média de idade das pessoas naquela época de sobrevivência era da ordem de 35 anos, né? A gente vê nos filmes algumas pessoas velhinhas, etc., mas a média não era essa. 12 anos é talvez metade de uma vida útil naquela ocasião. Então não é pouca coisa. Por que essa mulher tinha essa hemorragia? Porque possivelmente precisava, né, conviver com questões que não tinha resolvido. E aí a pergunta é, então como é que Jesus curou? Ou, de outra forma, como ela se curou ao entrar em contato com Jesus? E por que não antes? Essa é uma questão estratégica para nós entendermos muitos dos mecanismos de saúde e doença. Quando a gente diz assim, e está alvorecendo, esse alvorecer é tornar-se claro, né? Que vem da alva, da língua portuguesa e do latim. Mas quando está alvorecendo, fica claro, totalmente claro? Não, né? Nós temos aí a noite e começa a surgir, né, a iluminação progressiva dos raios solares. E a gente tem, assim, uma espécie de dualidade entre algo que já não é totalmente escuro, mas ainda não é totalmente claro. A mesma coisa quando a gente diz que vai anoitecer, né? A gente não diz é noite, a gente diz anoitecer porque é um processo. Ao mesmo tempo em que já não é mais o dia com a luminosidade total, não é a noite totalmente escura. A maioria das vezes, os quadros de saúde e doença são assim. Quando nós nos sentimos doentes, muito frequentemente, podemos estar ainda numa condição de saúde muito razoável e entrando em contato com os sintomas iniciais de uma doença, então a gente poderia dizer que está adoecendo, mas ela não está doente no sentido pleno.
Da mesma forma como a gente ainda se sente doente, mas já está ficando bom, né? A gente já não está mais na plenitude da doença, mas ainda não está 100% livre dela. No sentido psicológico, é muito comum que nós desenvolvamos várias fixações que parecem essa zona de transição. Eu tenho um problema, mas eu poderia já estar caminhando na direção da solução. Ou, às vezes, eu ainda não tenho, mas estou caminhando na direção dele. E isso gera no corpo um tipo de instabilidade que gera sintomas físicos. Muito possivelmente, essa moça já estava naquela posição de que ainda tinha os sintomas físicos, mas internamente ela já tinha elaborado essas questões a ponto de estar se curando. Só que ela precisava, né, de um empurrãozinho para poder ficar boa de vez, ou para cessar o sintoma físico. E isso, né, na hora em que ela entra em contato com o magnetismo de Jesus, alimentando uma força de vontade muito grande, é como se ela pedisse emprestado um pouco dessa energia que ela não tinha e modificasse o seu próprio padrão. Naturalmente, Jesus, quando a gente diz que curava, não curava sozinho, né? E a gente, quando vem fazer qualquer trabalho na casa espírita, sente uma assistência fantástica, que dirá Jesus, né, lidando com a humanidade da época, né? Devia, de fato, ter alguns exércitos de espíritos, né, benfazejos, interessados em ajudar. É como se fosse um hospital geral de campanha andando do lado dele. Então, aqueles que tinham condição de ser atendidos certamente encontravam o suporte indispensável. E, nesse sentido, o magnetismo, né, foi orientado para, naturalmente, cauterizar ou fazer qualquer tipo de solução no problema dela de sangramento. Mas essa moça, se teve chance de ficar curada da sua, digamos assim, doença e voltar para a vida anterior, a história mostra que ela não tinha mais condição de ficar lá. Por quê? Porque possivelmente o mesmo processo interno dela que a levou a se preparar ou a se curar do seu problema físico, a levou também a um outro sistema de valores, a um outro tipo de reflexão. De sorte que ela, quando encontrou Jesus, percebeu que aquela era a referência de que ela precisava, que ela não conseguia mais viver naquele contexto anterior. Essa talvez seja uma das questões que mais nos interessa. Por quê? Por que nós procuramos, por exemplo, a casa espírita? Porque estamos com uma hemorragia que dura 12 anos? Porque estamos com câncer? Porque morreu alguém? Pode ser por cada uma dessas coisas, por todas elas ou por nenhuma delas. Mas, em geral, a gente vem aqui, e sobretudo se estamos vindo com as próprias pernas, pela própria vontade, é porque nós estamos vindo aqui procurar alguma coisa. E o que nós estamos procurando? Possivelmente, da mesma forma que aquela moça, estamos procurando alguma coisa que nos preencha com algo que nós não encontramos fora desse contexto. Algo que nos faz falta e sem o qual, mesmo curados fisicamente, não nos sentimos completos. E essa é a questão estratégica da doutrina espírita. Por quê? Qual é o papel da doutrina espírita? Nos levarmos a uma forma de ascetismo, que nós vamos negar a vida, a família, o trabalho, a sociedade, vamos nos internar em algum tipo de instituição visando a pureza da alma, o distanciamento, né, de qualquer forma de vício? Não. Está muito claramente colocado, né, em vários pontos da obra espírita, mas que o grande propósito da doutrina espírita é a reforma moral do homem no mundo. Não é a reforma moral dos espíritos desencarnados. É a reforma moral do homem no mundo. O que é reforma moral?
é uma maneira nova de definir as vidas de relação. Moral está sempre associado ao convívio. Então, a proposta da doutrina espírita, a partir dos seus princípios, é que nós olhemos para nós, olhemos para o próximo e olhemos para o objetivo da vida e nos conduzamos de maneira diferente daquela pessoa que, por exemplo, imagina que ao morrer a vida acaba, ou que ela começou na hora em que saiu do ventre materno. Isso dá um significado especial às nossas dores, às nossas doenças, aos nossos medos, às dificuldades que temos com a família mais próxima, às dificuldades pelas quais passa a sociedade. Tudo isso passa a ser um campo de significados que a doutrina espírita nos permite entender de forma diferente. Da mesma maneira que aquela moça, ao encontrar Jesus, falando sobre Deus, sobre o reino dos céus, encontrou ali uma pregação que dava um outro significado existencial, muito mais amplo do que aquele em que ela vivia. E por isso, apesar dela se libertar de uma mazela física, ela, na verdade, estava, digamos assim, motivada a desbravar um outro caminho. De uma certa maneira, eu acho que todos nós estamos convidados a isso. Por quê? Todos nós passamos por pequenas ou grandes dificuldades de ordem física, às vezes de saúde, às vezes de relação familiar, questões emocionais, de família, de política. Por quê? Porque o mundo ao nosso redor, né, está vivendo suas crises, como cada um de nós está vivendo a sua. Ao procurarmos a cura, encontramos um desafio. E esse desafio é um desafio que nos alimenta para irmos além dessas questões de ordem material. Isso significa o quê? Que muito frequentemente as nossas doenças, sejam elas mais somáticas ou mais psicológicas, são um desequilíbrio que está em vias de ser ajustado. E através da nossa própria harmonização, através do auxílio que recebemos dos amigos espirituais, do magnetismo, podemos muito frequentemente nos desvencilhar delas. E eu não saberia contar quantos casos a gente conhece aqui de pessoas que vieram para essa casa espírita com vários tipos de desequilíbrio, né? Alguns mais psicossomáticos e outros não, e encontraram um novo ponto de equilíbrio. Não sei dizer se estão curados, mas encontraram outro ponto de equilíbrio. Mas encontraram também um conjunto muito amplo de perguntas para se fazerem, né, e redirecionarem suas vidas. Tal qual a mulher que conversou com Jesus, né, e se curou. Da mesma maneira, o magnetismo que lá estava disponível está aqui e está em toda parte. Quando nós buscamos a saúde como um ato de auto-organização, nós vamos encontrá-la. Mas talvez precisemos percorrer pelo campo da disciplina um caminho equivalente ao daquela mulher. Ela gastou 12 anos padecendo uma série de dificuldades até que encontrasse o ponto de se curar. Cada um de nós tem um caminho a percorrer para lidar com as suas limitações, com seus medos, com as suas ansiedades, com as suas fixações. E nós não sabemos exatamente quanto tempo é. O que também não é de todo relevante, porque conversamos frequentemente com espíritos desencarnados que continuam doentes. Como assim? Assim, o cidadão desencarnou com sintomas, continua com eles. Mas por quê? Porque não elaborou internamente a solução desses problemas e, dessa forma, continua produzindo para si o desequilíbrio associado a essa doença. Então, a doença não está no corpo. Muito frequentemente, as pessoas acham isso. Ah, quando eu morrer, acaba. Não acaba, não. Não necessariamente. Só acaba quando nós nos curamos. Por isso,
a proposta espírita é tão valiosa. Por quê? Porque ela alimenta em nós uma percepção mais ampla de quem nós somos. Nós não somos só esse corpo que está aqui encarnado, que a gente leva para o hospital, ou leva ao médico, ou que toma remédio para curar. Embora essas ações sejam indispensáveis. Porque nós somos muito mais do que isso. Da mesma forma que aquela mulher que, digamos assim, descobriu que estava curada fisicamente, mas que estava precisando de um outro tipo de tratamento para o resto da vida dela. E eu acho que essa questão ela é muito importante, sempre, e ela é emblemática nos dias que nós vivemos hoje. Quanto há de preocupação e justificada, né, com a saúde, com a questão da contaminação por vírus, das sequelas que isso causa, das mortes que isso tem causado. Isso é um problema grave que merece a atenção e o zelo de todos nós. Mas aqueles que estão morrendo, só morre o corpo. O espírito desencarna, né, vítima de todas as formas de causa-morte, e chega no mundo espiritual carregando uma malinha. Essa malinha não é o corpo. Essa malinha é o patrimônio das suas aquisições. E se ele colocou dentro dessa malinha valores imperecíveis, né, chega do lado de lá e vai usufruí-los, vai usá-los bem. Do contrário, vai estar talvez com uma crise terrível de olhar para trás e em algum momento de sua existência se perguntar: o que eu fiz? Ou pior, o que eu não fiz? Essa é que é a questão para todos nós. Por isso, reduzir as nossas preocupações à sobrevivência, ao cuidado com doenças, à manutenção da saúde, é uma perspectiva muito reduzida mesmo, muito pobre. E nós, ao frequentarmos a casa espírita e a termos essa oportunidade de reflexão, né, de entrar em contato com um ambiente desses, que nós não encontramos em qualquer esquina tão fácil, estamos, na verdade, sendo abastecidos com essa fonte de amor que nos quer ver progredir, que nos quer ver esclarecermos uns aos outros, nos fortalecermos para justamente fazermos esses enfrentamentos. Por quê? Porque a reencarnação é um desafio, não é trivial. Nos modificarmos em relação às condutas que trazemos de muito tempo é muito difícil. Mas nós não estamos sozinhos nesse processo. E a solidariedade, o apoio, a ajuda favorecem profundamente para que nós nos superemos e para que uns complementem as fragilidades do outro, para que todo mundo consiga avançar. Por isso, atividades como essa que nós estamos fazendo são momentos em que nós abrimos uma espécie de janela da nossa sintonia que permitem aos nossos amigos espirituais se aproximarem mais de nós e nos ajudarem. Ajudarem de muitas formas. Assim como as atividades mais aprofundadas, em que nós nos dedicamos ao estudo ou qualquer tarefa beneficente, são profundamente renovadoras, porque nos tiram do lugar comum, das rotinas que fazemos, das preocupações que fazemos. Todas elas sérias. Cuidar da sobrevivência, cuidar da saúde, cuidar da família, do trabalho, tudo isso é muito importante. Mas nós não nos resumimos à cidadania no mundo. Nós somos cidadãos do mundo espiritual que estamos habitando essa região aqui temporariamente. E é isso que vamos constatar com muita convicção daqui a algum tempo. Por isso, temos que, né, pensar sobre os nossos medos, as nossas limitações, a nossa preguiça, as fixações que trazemos e como lidar com elas. Temos que ter esse enfrentamento, né, que essa moça, que ficou conhecida por Verônica, fez para poder se curar. O enfrentamento de lidar com os sintomas físicos, mas, sobretudo, de procurar outros valores que lhe deram certamente uma nova trajetória de questões para o longo da vida. E eu acho que é isso que a doutrina espírita faz com todos nós em algum momento de nossas vidas. A boa notícia é que temos uns aos outros, temos as obras, temos os grupos de estudo, temos as reuniões de tratamento, temos as milhares e milhares e milhares de mensagens e repositórios, né, virtuais,
com mídias abertas, que são geralmente uma fonte inesgotável de consolo, de esclarecimento, de estudo, que certamente podemos e devemos usar em todos os momentos da nossa vida, principalmente naqueles em que a gente se sentir de alguma forma fragilizado. Então, convido vocês a reverem esse material que está no Primícias do Reino, de Amélia Rodrigues. Existe mídia digital. Convido também a vocês verem a parte dos milagres da Gênesis, naturalmente o Evangelho, onde tem essa narrativa belíssima. Porque esses homens e essas mulheres que a gente vê relatados lá, somos nós. Ou pedacinhos de nós que estão ali naquela personalidade, mas que podíamos ser nós. Quantos de nós temos um sangramento que dura décadas? Talvez não seja uterino, mas seja no coração, seja na dor, seja na culpa. Como é que nós vamos nos curar disso? Essa é que é a questão. Fico por aqui. Muito obrigado. Vai usar esse aqui ou esse aí? Os dois, né? Boa noite. Estão escutando? Nós vamos ler com muita calma, que é a primeira vez que nós temos contato com esse espírito. Então, eu tentei ter muita calma, ele querendo passar mais informações e eu tentei acompanhar. Meus irmãos, uma boa noite de estudo em torno do Evangelho do nosso modelo e guia Jesus. Chega em nosso calendário terreno o período natalino e a chegada de um novo ano. Esse ano atravessamos desafios externos e internos para o nosso crescimento espiritual. Nesse momento que o orbe azul atravessa, requer trabalharmos a nossa reforma íntima, seguir o caminho que leva a conhecer melhor seu dia a dia, seu interior, sua persona atual. É a hora de colocarmos nossas mãos no arado, diz o Evangelho. Sim, meus queridos irmãos, momento de descobrir melhor tudo o que se passa em nosso ser, em nossa consciência encarnada. Jesus, o nosso psicoterapeuta, nos convida à prática do amor. E o Natal dá essa dinâmica em nossos comportamentos. Ficamos mais fraternos, amigos e buscamos nos reconciliar com todos. Sim, irmãos, nesse período, Jesus se aproxima do planeta azul. Sua influência, sua energia é um santo remédio para nossas almas encarnadas. Essa é a melhor ocasião para praticarmos o amor. Jesus, o querido médico das almas, receitava o tratamento com o remédio de amar o próximo, como a si mesmo. E quase 20 séculos ele receita o bom remédio do amor. Irmãos, não percam tempo para a cura da alma, mesmo com as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados. Sigam o receituário que ele,
Cordeiro de Deus, nos mostrou há quase 2000 anos. Acho que é isso mesmo. Jesus foi a Magdala e a curou. Pescou Pedro no mar de Cafarnaum. Em Damasco, transforma Paulo. Olha para Zaqueu e diz: vem e me segue, para o bem do Espírito. Ele olha a turba faminta e multiplica o alimento do corpo e do espírito. Por amor e com amor, Jesus nos convida nesse tempo presente ao autodescobrimento. A nossa reforma íntima, que o Rabi da Galileia nos dê a coragem na fé, nos dê a coragem na fé para, com o remédio do amor ao próximo, possamos vivenciar um novo ano com amor e muita paz. Que o Senhor da vida nos auxilie nesse processo do amor. São os votos da equipe espiritual do Lar de Naí e seu Pedro. Um abraço do irmão Vanderlei. Desculpa a dificuldade. Bem, irmão, que possamos refletir sobre o que nos foi trazido hoje, assim como a Hemorroísa, né, a Verônica, somos necessitados dessa ajuda, né, que possamos pensar sobre tudo isso, fortalecendo a nossa fé, nos mantendo firmes conforme a lição, orar e nunca desfalecer, como nos foi trazido do Evangelho de Lucas, tá? E assim buscarmos o nosso aprimoramento moral. Senhor, obrigado por mais esse momento de aprendizado, que possamos refletir durante toda a semana sobre esses ensinamentos e que nos mantenha forte em busca do nosso aprimoramento moral. Que assim seja, graças a Deus. Agora nós vamos para o segundo momento da reunião, que é o passe. Aqueles que desejarem, né, continuem nos seus assentos, que serão convidados. Aqueles que se sentirem bem, que retornem aos seus lares, na paz. Retorne aos seus lares em paz. Que tenhamos todos uma semana de paz, né? E um Natal com seus familiares, dentro da fraternidade. E não esqueçamos, né, dos nossos irmãos que não estão tão próximos, mas que passam necessidades, e que sejamos felizes na medida do possível. Que assim seja.